Ok, teve assembleia, já temos número regimental. Havendo número regimental, solicito a equipe da Rede Alesp já dando ok para nós na transmissão ao vivo dessa reunião. Havendo número regimental, declaro aberta a segunda reunião extraordinária da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor da terceira sessão legislativa do segundo biênio da 19ª legislatura. Faço agora a chamada nominal de cada deputado ou deputada, membro desta comissão, que deve responder confirmando sua presença verbalmente e através da imagem também neste momento. Deputada Letícia Aguiar. Boa tarde, presente, senhor presidente. Presente, deputada Letícia Aguiar. Deputado aniversariante do dia, doutor Jorge do Carmo. Deputado, doutor Jorge do Carmo está presente com a gente. Vamos aguardar aqui a confirmação dele. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Obrigado pelo carinho. Boa tarde. Boa tarde, deputado. É de coração. Deputada Carla Morando. Nobre deputada Carla Morando. Nobre deputado Rodrigo Moraes. Nobre deputado Rodrigo Moraes. Nobre deputado Tiago Auríquio. Alguém caiu aí, perdeu o código. Alguém caiu a conexão e perdeu o código. Eu peço aos nobres pares que estão conectados, teve algum problema técnico, alguma desconexão com a reunião, que retornem, por gentileza, que nós acabamos de perder o quórum regimental. Voltou o quórum. E a assessoria aqui nos informa que voltou o quórum. Deputado Tiago Auríquio. Deputado Jorge Wilson, ex-presidente que vos fala. Deputado Sebastião Santos. Presente, excelência. Presente, nobre deputado Sebastião Santos. Deputado Ricardo Melão. Deputado Ricardo Melão. Nobre deputado Ataíde Teruel. Boa tarde, presidente, caros colegas. Boa tarde. Presente, deputado Ataíde Teruel. Nobre deputado Jorge Caruso. Deputado Márcio Nakashima. Pergunta, Alessandra. Acredito que não temos ainda o número regimental. Verifica aqui com a assessoria, verificando com a assessoria. Temos confirmação aqui da deputada Letícia Aguiar. Deputado Jorge do Carmo. Tem 5. Quantos? Ela disse que tem 6 logados. Tem 6 logados? Quem pressionou chamou aqui? Com o presidente. Pela ordem, deputado Ataíde Teruel. Tem algum membro suplente? Tem algum membro suplente conectado? Membro substituto conectado ou não? Pergunta para a Alessandra. Deputada Carla Morando. Na ordem, presidente, deputada presente. Carla Morando. Agora temos número regimental. Obrigado, deputada, pela presença em nossa comissão. Vamos trabalhar. A qualquer momento que os senhores deputados e senhoras deputadas desejarem fazer uso da palavra para discutir algum item, fazer a questão de ordem ou solicitar vista pelo que se escrevem enviando uma mensagem aqui em nosso chat. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, nobre deputada Letícia Aguiar. Eu gostaria de fazer uma observação, não sei se é o momento agora, de fazer uma observação da pauta número 2 do projeto de lei 277.
Deputada, pode ser no momento que nós fizermos a chamada aqui, aí a deputada pode pedir, ok? Ok, obrigada. Solicito à secretária a leitura da ata da última reunião. Algum deputado Pela ordem, pede presidente, dispensa? Pela ordem, nobre deputada. Para pedir a dispensa da leitura da ata, se for de acordo com todos os membros da comissão. Havendo acordo entre os pares, está suspensa a leitura da ata da reunião anterior. Item 1. Projeto de Lei 1610, de 2015, do deputado Edmir Chedi. Proíbe que as prestadoras de serviço de TV por assinatura neguem o fornecimento do serviço aos consumidores que utilizem aparelho decodificador desbloqueado diverso do que seja por elas comercializado. O relator, deputado Jorge Caruso, tem, em referência ao item 1, informo aos presentes pares, aos nobres pares, que o deputado Jorge Caruso, designado no momento anterior como relator pela Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor em redistribuição, optou por alterar seu voto anteriormente exarado, substituindo o voto por voto contrário. Em discussão, o voto em contrário do relator ao projeto de lei número 1610 de 2015. Senhores deputados e senhoras deputadas que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado o voto em contrário, no parecer do relator, deputado Jorge Caruso. Item 2, projeto de lei, aí eu peço ao nobre... Pela ordem, deputado doutor Jorge do Carmo. Só para registrar, senhor presidente, o que nós votamos agora é acompanhar o relator. O favorável, ou seja, contrário ao que o relator deputado Jorge Caruso apresentou contrariamente, nós estamos aprovando o voto contrário. Sim, só para mim reafirmar. Aprovando o voto em contrário. No primeiro momento, o primeiro parecer, onde eu justifico aqui, onde tem a justificativa na redistribuição, o deputado Jorge Caruso optou por dar o parecer em contrário ao projeto de lei 1610. Nós aprovamos aqui agora o parecer em contrário do relator, o deputado Jorge Caruso. Muito obrigado, senhor presidente. Por nada, deputado. Item 2, projeto de lei 277 de 2016. Neste momento, do deputado Wellington Moura, que estabelece nova fonte de custeio para o Sistema Regional de Saúde. O relator desse projeto foi o deputado Jorge Caruso, e o deputado Jorge Caruso dá o parecer favorável. Senhores deputados e senhoras deputadas que forem favoráveis, permaneçam como se encontra ao parecer favorável do relator, deputado Jorge Caruso, ao projeto de lei 277 de 2016. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, nobre deputada Letícia Aguiar. Senhor presidente, eu posso fazer uma observação a respeito desse projeto para debater aqui com os colegas? Deputado, estamos agora no momento de votação. Terminando a votação, sim. O regimento nos permite ela fazer uma observação no momento da votação? Nós estamos já em processo de votação, deputada. Tá, que eu fiquei com uma dúvida, que isso também acho que poderia ser uma dúvida de outros colegas, e isso poderia, inclusive, alterar o voto, né? É por isso que eu gostaria de discutir. Para discussão, ok. Para discussão, o regimento nos permite, deputado. Ok, posso falar então, presidente? Pode. Tá, eu estou conversando aqui com o meu jurídico da equipe,
E a respeito desse projeto, a minha dúvida é o seguinte, que eu divido aqui com vocês e compartilho com vocês. Esse projeto, ele prevê que todas as condenações judiciais por danos ao consumidor seja acrescido uma porcentagem de 30% a 50% a ser destinado para a Secretaria de Saúde, com a finalidade de coibir o fornecedor de reiterar a conduta. Então, ele está criando uma nova forma de custeio para a área da saúde. Qual que é a nossa dúvida aqui, que eu compartilho com vocês, eu quero saber o que vocês pensam a respeito disso. Se isso não pode desvirtuar um pouco a finalidade das indenizações nas ações de condenações, né, com o fito de destinar recursos para a saúde. Então, sabendo que existe essa lei, isso pode acabar influenciando, estimulando condenações assim, para que sejam destinados valores para a área da saúde, né? E, com base nisso, os fornecedores, sabendo que existe isso, naturalmente eles vão ter que colocar isso dentro da margem deles e podem até aumentar o valor do produto ao consumidor, né? Acaba o produto podendo ficar mais caro para o consumidor, porque existe esse novo risco de condenação. Então, esse é o meu questionamento, senhor presidente e nobres colegas. Pela ordem, presidente. Pela ordem, nobre deputado Dr. Jorge do Carmo. Senhor presidente, ouvindo a nobre deputada Letícia Aguiar e lendo aqui a emenda do projeto de lei do nobre deputado Wellington Moura, 277 de 2016, também me parou algumas dúvidas. Diz a emenda, estabelece nova fonte de custeio para o Sistema Regional de Saúde. Confesso que eu não li o projeto na íntegra e fiquei com algumas dúvidas. Nesse sentido, senhor presidente, eu gostaria de pedir vistas para que eu pudesse estudar melhor esse projeto e até conversar com o autor dele, para depois sim eu me posicionar a favor ou contrário. Perfeito, nobre deputado. Mais algum deputado para discutir? Eu peço, eu não sei se eu posso pedir vistas novamente, porque eu já tinha pedido vistas desse projeto. Não pode, deputado, o regimento já não permite, nesse momento. Deputado Dr. Jorge do Carmo, o projeto em si, ele fala sobre, em caso de descumprimento do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, hoje o Ministério Público já chama empresas para um termo de ajustamento de conduta. E quando existe qualquer penalidade, no sentido de se pagar uma multa, essa multa é paga pela empresa infratora, esse valor é investido em órgãos, em trabalhos educativos e que vai para os órgãos de proteção e defesa do consumidor. No projeto aqui em tela, o projeto pede que uma parte seja destinada de custeio para a saúde. A minha dúvida só se vai aumentar, né? Se por conta de ter essa indenização, se isso não vai estimular mais condenações para ir o recurso para a saúde e isso acabar gerando um prejuízo maior para o consumidor. Essa é a minha preocupação. Eu entendo que a preocupação do deputado Wellington Moura é muito relevante, né? De buscar outras fontes de recursos para serem destinados para a saúde, que é prioridade e sempre e agora em época de pandemia ainda mais. Eu só fiquei na dúvida, por isso que eu trago aqui essa pergunta para os colegas, porque a gente avalie junto se isso não pode ficar um prejuízo para o consumidor, entende? Deputada Letícia, estou verificando aqui o regimento, nós viramos aqui, nós estamos num outro biênio. No biênio anterior, Vossa Excelência já havia pedido vistas a esse projeto. Neste novo biênio, o regimento interno permite que Vossa Excelência peça vistas. Tá, ok. Então, eu vou pedir vistas em conjunto com o deputado Jorge, para que a gente possa avaliar em conjunto e muito em breve retornar o projeto e a gente poder discutir ele melhor e aprová-lo, se Deus quiser também, dando tudo certo. Pela ordem, nosso deputado
Nada, é só para registrar, presidente, que... Novo deputado Ricardo Milão. Muito obrigado. É para registrar o meu posicionamento, presidente, ele é muito semelhante ao da Letícia, até por uma questão de eficiência, não vou ser mais repetitivo, mas tenho a mesma preocupação que a dele. E uma coisa que eu queria nesse sentido é se seria uma multa a mais a ser cobrada. Eu acho que o empreendedor, ele já, claro, o empreendedor que presta um serviço ruim, né, ele já é punido, ele deve indenizar, né, deve aí fazer todo o reparo necessário para o consumidor, mas se criando uma multa a mais, é mais um fator de risco que ele vai colocar no preço. Eu entendo as boas intenções do deputado Wellington Moura, mas tendo mais um fator de risco, isso vai se refletir num produto mais caro e que vai ficar mais inacessível para as pessoas poderem consumi-lo. Então, é só essa questão. Se são multas já previstas, que já existem, que ele quer destinar uma parte para a saúde, quando tem esses termos de ajustamento de conta com o Ministério Público, como você colocou bem, ou se ele está criando uma multa a mais, né, que aí seria mais um fator aí de risco para o negócio, que vai onerar ainda mais e, obviamente, vai se refletir no preço e no desincentivo ao empreendedorismo, que passa a ser uma atividade cada vez mais arriscado e poucas pessoas começam a arriscar e você deixa de gerar renda, emprego e todo o benefício de produtos e serviços novos aí poderiam beneficiar as pessoas. Perfeito, deputado Ricardo Milão. O regimento regimentar o pedido de vistas e vista em conjunto. Deputado Dr. Jorge do Carmo pede vistas também, né? Sim, pela ordem, senhor presidente. Sim, eu acho esse projeto até relevante, o espírito dele, lendo a emenda. Como eu não entendi a essência, né, e os detalhes dele, eu solicito, né, reitero meu pedido de vista, para que eu possa analisar melhor e na próxima reunião eu me manifestar favorável ao contrário. É regimentar o pedido de Vossa Excelência, concedido vista em conjunto ao projeto de lei 277 de 2016 do deputado Wellington Moura. Item 3. Moção 161 de 2020, do deputado Aprígio. Conclusiva e apela ao senhor presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Duarte Guimarães, bem como aos senhores responsáveis pela Superintendência Regional da Caixa Econômica de Taboão da Serra e aos senhores gerentes das agências 0357 e 4039, no sentido de que determinem a adoção de medidas urgentes para que seja prestado um atendimento adequado à população. O relator desta moção é o deputado Rodrigo Moraes. E o deputado Rodrigo Moraes foi favorável conclusivamente. Em discussão, o item 3. Encerrada a discussão, em votação, o item 3. Os senhores deputados e as senhoras deputadas que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovada a moção e aprovado dessa forma a moção 161, item 3 da pauta. Para deliberação, item 4, requerimento número 006 de 2020, da autoria desse deputado que preside neste momento a comissão. Eu peço ao deputado mais decano, o deputado com maior idade, não a maioridade, né, mas uma idade um pouquinho mais do que nós, deputados aqui, o mais experiente, deputado Ataíde Teruel, que possa, por gentileza, conduzir a presidência dos trabalhos. Sem muita experiência e sem muita idade. Mas é o item, mas com uma voz de grande locutor, né? O item, o item número 4, item requerimento... 4 e 5, deputado. Item 5. 4 e 5. Requerimento 006-2021, de autoria do deputado Jorge Wilson, xerife do consumidor, solicitando o convite ao diretor de Relações Públicas de WhatsApp, senhor Dario Urigan, e ao gerente de Políticas Públicas do Facebook, senhora Rebeca Garcia, para, na presença desta comissão,
prestar esclarecimentos com o objetivo de informar sobre as novas atualizações do WhatsApp e compartilhamentos dos dados com o Facebook e o uso pelos consumidores dessas ferramentas. Se todos concordarem, não Em há... discussão? Em discussão. Consideramos aprovado o item 4. O item 5 é um requerimento 007/2021, de autoria do deputado Jorge Wilson, xerife do consumidor, solicitando convite a um representante da FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, para comparecer ao plenário desta Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor, por via remota, a fim de prestar esclarecimento sobre supostas falhas nos sistemas de segurança dos aplicativos dos respectivos bancos. Em votação? Em discussão? Aprovado, considero aprovado. Volto à presidência ao meu querido deputado Jorge Wilson. Agradeço ao querido deputado e experiente, grande comunicador, grande locutor, Ataíde Teruel. Obrigado. Item 6 da pauta. Requerimento número 009 de 2020, de autoria do deputado Tiago Auríquio, solicitando o convite ao diretor da empresa Apple Computador Brasil Limitada, senhor Pedro Murari Pace, a fim de que compareça a esta comissão por via remota, para prestar esclarecimentos sobre a negativa de cobertura de assistência técnica de aparelhos celular, que, apesar de serem anunciados como sendo resistentes à água, apresentaram defeitos quando entraram em contato direto com a água. Em discussão, o item 6, Pela ordem. Pela ordem, nobre deputado Ricardo Milão. Bom, eu gostaria de mais esclarecimentos sobre esse requerimento, né, porque ele convoca o diretor de uma empresa para vir até a comissão para prestar um esclarecimento, que eu imagino que talvez o serviço de atendimento do próprio consumidor da Apple ou outro órgão interno ali poderia fazê-lo. Né? Não sei se... Eu queria até entender, né, do autor do requerimento por que da necessidade de trazer um diretor, né, que já tem lá os seus trabalhos, as suas ocupações, para vir até a Assembleia fazer uma justificativa de uma questão que não me parece tão complexa, né, a ponto de você trazer uma pessoa até uma comissão para discutir o assunto. Eu sei que são problemas que, obviamente, afetam o público, mas mais para não ficar, né, essa coisa tão pesada assim para uma justificativa que poderia ser um requerimento de informação, algo mais simples. Só uma pergunta, só para esclarecer essa dúvida. Pela ordem, presidente. Pela ordem, nobre deputada Carla Morando. Eu posso fazer um adendo aqui para deixar também uma opinião minha. Eu acho que a questão toda, Ricardo, eu percebo que a Apple, já tive problemas também com a Apple, tá? De um aparelho novo que parou de funcionar. Simplesmente ele não tinha mais sinal de rede. Levei até assistência técnica, tinha passado de 1 ano de garantia já, estava com 1 ano e 4 meses, mais ou menos. O celular não teve nenhuma queda, não teve nenhum problema. Eu não derrubei o celular, não aconteceu nada. Ele simplesmente, de um dia para o outro, parou de funcionar. Procurei assistência da Apple, levei, eles olharam e disseram que não tinha mais condição de eu usar aquele telefone. E que não valia a pena trocar o equipamento de rede dele lá, da antena, porque o preço custaria o preço do aparelho. E aí, no fim das contas, eu saí de lá com um aparelho novo, com 1 ano e 4 meses, entendo que a garantia é de 1 ano, mas se eles analisaram o equipamento e viram que não sofreu nenhuma queda, não teve água que entrou, porque eles conseguem saber tudo isso, né? E aí a Apple falou assim, sinto muito, a gente não tem o que fazer. Então, a gente acaba ficando na mão ali dos atendentes e acaba que não acontece nada. Eu perdi o telefone e a Apple
ficou por isso mesmo. Então, eu acho que vale até apenas, às vezes, a gente chamar por conta de tirar muito da mão ali daquelas respostas tradicionais que eles dão, né? Olha, é um problema que não é nosso e acabou, entendeu? Então, acho que às vezes vale a pena, porque eles estão muito tranquilos e as coisas acabam acontecendo, eles entregam um produto que depois a gente não tem nenhuma garantia ali de que o produto vai funcionar. Principalmente nesse caso da água, eu acredito que eu não tive nenhum problema com isso, mas se eles estão vendendo um equipamento que ele é resistente à água, desde que o equipamento não tenha mergulhado, claro, na água, ele deveria ter ali uma resistência. Então, não só por esse motivo, mas por outros tantos motivos que acabam dando respostas iguais para todos os consumidores. Só isso. Mas, perfeito, deputada Carla Morando, perfeito. E até para nós complementarmos um pouco aí, para a deputada Carla Morando e também para o deputado Ricardo Melão, o artigo 35 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, ele garante o cumprimento da oferta. Essa oferta, sendo ela no momento da apresentação ou no momento da publicidade. Ou seja, o fornecedor que a fizer precisa cumprir nos termos da lei, conforme prevê o artigo 35, inciso 1º do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que seria, no caso, no momento onde ele se recusa a cumprir aquilo que ele ofertou, seria o cumprimento forçado da obrigação nos termos da oferta, da apresentação ou publicidade. Uma vez que o fabricante garante que um aparelho, que um produto, ele é resistente à água, por exemplo, ele precisa ser resistente. Se não foi provado tal resistência, então eles precisam rever a garantia, porque nesse caso, mesmo passando, viu, deputada Carla, no seu caso em tela, onde Vossa Excelência tinha o celular com 1 ano e 4 meses e apresentou um problema, aí é muito difícil com eles chegarem para o cliente, para o consumidor, dizer que um componente ele fica mais caro, quer dizer, não vai compensar, quer dizer, você trocar um componente de um celular com 1 ano e 4 meses de uso, é melhor você comprar um celular novo. Então, é um bem durável, não é um bem que você compra assim, com valor totalmente irrelevante, onde você vai descartá-lo. Então, não é um produto descartável, é um bem durável, e sendo esse bem durável, mesmo com a garantia contratual, porque ela é complementar à legal, no momento que a Apple dá garantia de 1 ano, o artigo 26 também do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, ele fala sobre o vício oculto. O vício oculto, ou seja, no seu caso, deputada Carla, depois de 1 ano e 4 meses, foi detectado um vício nesse aparelho de celular, pode ter sido um defeito de fabricação dessa peça. Esse defeito de fabricação dessa peça é considerado vício oculto. Neste momento, a partir do momento que Vossa Excelência evidenciou o problema, passa a contar um novo prazo de garantia. Ou seja, o fabricante deveria dar a garantia, se for o caso, trocar esse componente, ou se for o caso de estar comprometido o aparelho, devolver o valor, ou trocar o aparelho por um aparelho novo, de acordo com a vontade do cliente, do consumidor. Então, assim, é importante ficar claro que assim, o artigo 35, ele garante para os consumidores. Então, a responsabilidade do fornecedor, né, está na lei. E a Apple, muitas vezes, eles entendem e tem que se adequar à legislação consumerista do país. Uma marca mundial precisa se adequar à legislação consumerista do país e respeitar o bem maior que tem, que é o seu cliente. Pela ordem. Opa, desculpa. Pela ordem, nobre deputada Thaís Teruel. Eu acho que vale a pena, sim, muito a pena, trazer um representante da Apple para falar com a comissão. Eu, por exemplo, há mais de 6 anos, todos os meses, a Apple me cobra taxas que caem semanalmente, R$10, R$15, ao total, ao final do mês, dá R$100. Você não consegue falar com ninguém, e quando você fala, ninguém consegue explicar o que aconteceu, mas eu continuo pagando. A Apple tem que dar um pouco mais de atenção e respeitar um pouco mais o consumidor brasileiro. Perfeito, deputado Ataí Teruel. É dessa forma que precisa ser. Eu acho que não pode ter uma relação fria. Uma grande marca, para permanecer sendo uma grande marca,
precisa cuidar do bem maior que deu para ela a posição dessa grande marca, que nada mais é do que todos os consumidores que acreditam e que depositam um voto de confiança na marca. Perfeito. Obrigado, presidente. Em discussão... Pela ordem. Pela ordem, nobre deputado Ricardo Melão. Obrigado, presidente. Não, é mais nessa questão mesmo. Eu entendo todas as motivações, né? Todos nós já tivemos problemas com a Apple. Minha mãe usa a Apple e tem problemas direto também. Mas é mais por ser uma coisa específica, era discutir se esse fórum, né, essa comissão, que faz um excelente trabalho, é o adequado para discutir questões muito específicas. A não ser que sejam coisas mais amplas ou com uma recorrência de casos muito grande, né, que justifique aí você convocar um diretor de uma empresa para vir até aqui se explicar, né, um processo um pouco desgastante, enfim. Então, era mais para entender, né, o quanto o problema era recorrente, se ele tinha uma relevância pública específica ou não um caso específico, né, para entender a necessidade dele estar aqui neste palco, eu diria, dessa comissão para poder debater esses assuntos, né? O requerimento ele acabou sendo muito específico para um problema específico. E aí, óbvio, o consumidor tem todo o direito. Aliás, muito obrigado pela aula, presidente, que o senhor deu aqui de direito do consumidor. A gente sabe que o senhor é uma autoridade aí no assunto, mas se não são outras instâncias que caberia essa discussão, né? Na própria justiça, enfim, em outros locais, no PROCON, enfim, e para problemas mais específicos, né? Então, era mais essa dúvida mesmo que eu tinha. Eu vejo que vários deputados aqui tiveram problemas e, pelo que eu entendi, seria uma convocação mais geral para discutir diversos problemas recorrentes da Apple aí, e não a adaptação da empresa com a legislação daqui, né, do país. Correto? Perfeito, deputado. Perfeito, deputado. É isso? Isso. Em discussão, o item 6. Perdão, em discussão, o item 7. Pela ordem, presidente. Pela ordem, nobre deputado... Perdão. É o item 6. Desculpe aqui. É o item 6. Em discussão, o item 6. Em discussão, o item 6. Não havendo oradores inscritos. Em votação, o item 6. Os senhores deputados... o deputado Ricardo Melão pede vistas no chat, é isso, deputado Ricardo Melão? Opa, sim, já foi para o 7? Não, a gente está no 6 ainda. Você já falou Não, do item 6. O deputado Ricardo Melão pede vistas no item 6? O 6 é, pelo que eu tenho aqui na minha pauta, é e-mail encaminhado pela Rede Cidadania, presidência da LESP, ou é outro? Só para entender. O item 6, deputado Ricardo Melão, é o que fala sobre o convite ao diretor da empresa Apple. Ah, tá, sim. Não, eu estou com a pauta errada aqui, então. Mandaram a pauta errada para mim. Mas, enfim, sobre esse que a gente estava discutindo... Não precisa pedir vista, não. Não tem pedido de vista de Vossa Excelência. Em votação, o item de número 6, o item 6, número 009 de 2020, de autoria do deputado Tiago Auríquio. Os senhores deputados e as senhoras deputadas que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento de número 9. Item 7, requerimento número 8 de 2021, de autoria do deputado Tiago Auríquio, solicitando o convite de um representante do Banco Itaú, um representante do Banco Bradesco e um representante do Nubank para comparecer ao plenário desta Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor por via remota, a fim de prestar esclarecimentos sobre supostas falhas nos sistemas de segurança dos aplicativos dos respectivos bancos, tendo em vista que usuários tiveram aparelhos celulares furtados, tendo os criminosos acessado os aplicativos dos sistemas bancários e transferido dinheiro das contas das vítimas, mesmo sem terem a senha e as chaves de segurança. Em discussão, item número 7. Pela ordem, presidente. Pela ordem, nobre deputado Otair Teruel. Presidente, esse item aí, esse pedido do deputado Tiago Auríquio,
representa a mesma solicitação do requerimento de Vossa Senhoria, lá no item 5, quando o senhor convoca um diretor ou um representante da FEBRABAN para explicações. Os itens são os mesmos. E é do meu conhecimento que a FEBRABAN representa todos os bancos, o sistema de inteligência, todo o processo de qualquer banco. Então, a gente sendo atendido por um representante da FEBRABAN, praticamente já estaremos sendo atendidos por essa solicitação do Tiago Auric. Caso o representante da FEBRABAN não consiga responder a contento, a gente provoca uma convocação do pessoal do Bradesco, Itaú e Nubank. Por essa razão, peço vista. É regimental o pedido de Vossa Excelência, concedido vistas ao item 7, requerimento de número 8, de 2021, de autoria do deputado Tiago Auríquio. Um pouquinho. Nós aprovamos o item 6, requerimento de número 9. Eu falei que era o requerimento de número 9. Item de número 8 é só para a ciência dessa comissão. E-mail encaminhado pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, nobre deputado. Nobre deputado doutor Jorge do Carmo. Agora consigo visualizá-lo. Tá, obrigado, senhor presidente. Em sendo regimental, senhor presidente, eu gostaria de consultá-lo e consultando Vossa Excelência também os nobres pares, deputados e deputados, se, em sendo só para a ciência, se não poderíamos dispensar a leitura dos itens 8, 9 e 10, em sendo regimental. Estamos aqui consultando aqui o regimento, deputado. Havendo acordo entre os pares, podemos dispensar a leitura do item 8, item 9 e item 10, que seria só para a ciência. É regimental, senhor presidente? Se for regimental, isso. É regimental o pedido de Vossa Excelência. Havendo acordo entre os pares, dispensado a leitura dos itens 8, 9 e 10. Não havendo mais nada a se tratar, declaro encerrada a presente reunião, agradecendo de coração a presença de todos os pares dessa comissão. Hoje conseguimos deliberar pautas importantes, pautas relevantes, com certeza que será muito bem-vinda para que a gente consiga sinalizar as necessidades de todos os nossos consumidores no estado de São Paulo. Agradeço a toda a nossa equipe, toda a assessoria, a TV Assembleia, toda a equipe técnica que nos proporcionou aí a condição de realizar esta reunião, a reunião desta comissão, e agradeço a todos os nossos pares. Uma boa tarde a todos.